Bom, então depois de todo esse processo ter acontecido, como a gente viu no vídeo, depois do óvulo ter encontrado o espermatozoide ainda na trompa, ele então se transforma no zigoto, percorre toda a trompa, chega no útero e aí então ele se implanta na cavidade uterina, né, nessa parede interna que a gente falou, se denomina endométrio. Quando isso acontece, então, a gente vai ter a gravidez. Então, a mulher engravidou. Depois que ela engravida, vai acontecer algumas modificações no corpo dessa mulher e que ela vai demonstrar sinais de gravidez. E esses sinais da gravidez, eles são divididos em sinais presuntivos, sinais prováveis e sinais de certeza. Sinais presuntivos quais são? Náuseas, vômitos, fadiga, alteração do apetite, cialorreia, polaciúria, esses tubérculos, que são esses tubérculos que ficam na região da auréola, todos esses são sinais presuntivos da gravidez. Significa o quê? Se uma mulher chega e diz que está com náusea, vômito, fadiga, polaciúria, eu posso presumir que ela está grávida. Mas são sinais muito fracos, entre aspas, de gravidez. Por quê? Uma náusea, gente, pode ser qualquer outra coisa. Polaciúria, né, que é aumento na frequência urinária, pode ser outras coisas. Fadiga, alteração de apetite, pode ser muitas outras coisas. Então, ainda que esses sinais estejam presentes na gravidez, com eles eu posso apenas presumir, mas eles não são certos. Eu tenho também os sinais prováveis, que são sinais um pouco mais fortes de que essa mulher está grávida. Por exemplo, aumento do abdômen, que normalmente acontece na terceira semana de gestação, alteração no tamanho, consistência, forma do útero, né? A gente tem um sinal de Godel, que significa o quê? Que durante o toque, o ginecologista ele sente um amolecimento do colo do útero. Então, esses sinais, assim como também palpação do contorno fetal e a TIG e o beta-HCG, né, que são os exames de urina e de sangue positivos, eles são prováveis. Ou seja, eles não são certezas de gravidez. Por quê? Todos esses sinais podem estar presentes também em algumas patologias ginecológicas. Então, eu posso ter alteração do tamanho do colo do útero, isso vai me representar no aumento de abdômen, também pode ter um amolecimento do colo do útero, eu posso ter uma palpação ali de alguma massa que pode parecer o contorno fetal, mas na verdade ser uma massa de uma outra questão. Então, posso ter alteração de hormônios que vai me trazer positividade na TIG e no beta-HCG e, na verdade, essa mulher não está grávida. Às vezes acontece uma situação onde eu tenho saco gestacional, mas eu não tenho um embrião se formando ali dentro, né? Uma gravidez molar, que a gente chama, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho saco gestacional, eu tenho as alterações hormonais, físicas que acontecem na gravidez, mas como eu não tenho um embrião se formando dentro, eu não tenho um feto, eu não tenho uma gravidez. Então, ele não é uma gravidez, apesar de alterações hormonais e físicas que essa mulher está sofrendo. Então, eu posso ter esses sinais que parecem ser muito reais da gravidez, mas eles podem representar outras questões. Então, por isso que esses sinais são considerados prováveis. Provavelmente essa mulher ela está grávida, mas não é certo. Por quê? Eu só vou ter 3 sinais de certeza. Quais são eles? Auscultas dos batimentos cardiofetal. Então, se durante a ausculta eu sou capaz de ouvir o coração do feto bater, então significa que tem uma criança ali. Então, essa mulher está grávida. Então, se tem batimento cardíaco fetal, tem gravidez. Se tem percepção de movimentos fetais, ou seja, eu não sinto somente uma massa, eu sinto uma massa, digamos assim, em movimento. Eu sinto que tem um feto ali se movimentando. Então, essa movimentação ativa do feto também é um sinal de certeza. Não tem como ser outra coisa. É um feto. E a visualização do contorno esquelético fetal através aí do exame da ultrassonografia, que não pode ser outra coisa a não ser o feto. Eu estou visualizando ali o contorno fetal. Então, é óbvio que é o feto, que é uma gravidez. Então, assim, eu sei que é meio confuso e sei que essa é uma parte que confunde muita gente na hora da prova, na hora, às vezes, de fazer um processo seletivo, pode cair questões assim em concurso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai do que tem menos alternativas para o que tem mais alternativas. Então, vocês têm que tentar fixar e lembrar e gravar quais são os sinais de certeza. Quais são os sinais de certeza da gravidez? Cara, eles são muito claros, eles são muito óbvios.
Então, quais são esses sinais? Ausculta do batimento cardíaco fetal, percepção de movimento fetal e visualização do contorno esquelético fetal através do ultrassom. Então, se eu tenho esses três, sabendo que eles são sinais de certeza, então os outros sinais eu vou classificá-los em sinais presuntivos ou prováveis. Os prováveis são os que têm um pouco mais de credibilidade. Então, aumento do abdômen, alteração de tamanho, consistência do colo do útero, do formato do útero, palpação de contorno fetal, a TIG e o beta-HCG positivos. Então, tudo isso é provável. E os sinais presuntivos são aqueles mais fracos, que pode ser qualquer outra coisa, náusea, vômito, fadiga, cialorreia, polaciúria. Então, tenta aí, gente, daquilo que está certo, que são apenas 3 sinais, e depois a divisão entre os presuntivos e os prováveis, eles também vão ser um pouco mais fáceis, são mais simples para vocês tentarem lembrar. E aí eu tenho uma alteração no corpo dessa mulher, que é uma resposta do corpo materno à gravidez. Então, eu agora estou gestando uma criança e eu tenho alterações no meu corpo para que essa condição aconteça. Então, quais são essas mudanças? Eu vou ter o aumento dos órgãos sexuais, então, dos órgãos reprodutivos. Então, o útero, ele aumenta de tamanho, óbvio, ele vai precisar aumentar porque ele que vai comportar esse feto. Então, ele aumenta de tamanho. Ele tem em torno de 50 gramas, ele tem peso em torno de 50 gramas. Esse útero chega a pesar quase 1.100 durante a gestação. Então, ele aumenta muito de tamanho. Imagina, de 50 gramas passar a 1.100 gramas é um volume considerável. Então, ele representa um aumento significativo. E as mamas também aumentam, né? As mamas, elas quase que dobram de tamanho. Por quê? Eu tenho a formação de novas glândulas mamárias. Então, eu vou ter o aumento de glândulas mamárias e essas glândulas também elas estarão aumentadas para a produção de leite depois que essa criança nascer. Eu também vou ter um excesso de vários hormônios sendo produzido nesse período. Então, a mudança hormonal pode acabar resultando em edema, acne, enjoo. Então, por exemplo, os níveis de progesterona mais aumentados são grandes responsáveis aí pelo enjoo nas mulheres, né, no início da gravidez. Então, no início da gravidez, muitas mulheres acabam tendo esse enjoo aí por causa da progesterona. Depois, quando chega no final, algumas mulheres até também têm enjoo, voltam a ter enjoo. Mas aí é muito relacionado com o tamanho do útero. Porque o útero começa aí a comprimir começa a ocupar muito espaço da cavidade abdominal e começa a comprimir alguns órgãos. Então, ele comprime a bexiga, por isso que a mulher vai no banheiro várias vezes, ela começa a ter muita vontade de ir no banheiro várias vezes, porque a bexiga não dá tempo de encher completamente, não consegue encher a sua capacidade máxima, porque o útero está ali apertando ela. Está ali comprimindo a bexiga, ocupando um espaço maior que ele não tinha antes. Então, a bexiga ela não consegue se aumentar na sua capacidade máxima e aí o mínimo que essa bexiga enche já é suficiente para a mulher precisar ir no banheiro. Então, ela fica indo várias vezes ao banheiro. Além disso, ele também pode começar a comprimir aí o próprio estômago e aí com isso acabar trazendo esse enjoo mais pro final, metade final da gravidez. Além disso, a mulher também pode ter cansaço também aí porque ele começa a apertar, comprimir o diafragma, então a mulher não consegue ter uma expansão pulmonar plena, porque tem o útero que está ocupando esse espaço abdominal, então o diafragma ele pode ter dificuldade de expandir, e esse pulmão então tem uma expansão menor, e isso pode gerar também cansaço nessas mulheres. Então eu tenho um excesso de hormônios que vão estar acontecendo e sendo responsáveis por algumas mudanças nessa mulher. Eu vou ter também o ganho de peso, e em média a gestante ela ganha cerca de 11 a 15 quilos durante a gravidez, mas isso vai variar principalmente de acordo com o peso no início da gestação. Eu vou trazer essa tabela para vocês depois, que eu não tenho um peso geral que toda mulher precisa ganhar até o final da gravidez. Isso também vai mudar muito de acordo com o que ela já pesava antes da gravidez. Mas, em média, de uma maneira geral, a gestante ela vai ganhar de 11 a 15 quilos durante a gravidez, que é representativo aí ao aumento da cavidade uterina, a criança que está se desenvolvendo dentro do útero e também aí as mamas aumentando de tamanho, o volume corporal sanguíneo também aumentando
de quantidade, né? Então eu vou ter aí um peso maior, um aumento de peso dessa mulher. O metabolismo basal, ele também aumenta cerca de 15% durante a última metade da gravidez, e aí, consequentemente, a mulher ela acaba sentindo muito calor, ela fica um pouco mais, né, calorenta, sente mais calor, então isso também traz um desconforto maior para essa mulher. E o volume sanguíneo, como eu acabei de citar para vocês, né, porque pouco antes de chegar no termo, né, que é o período da mulher ter o bebê, o volume sanguíneo, ele aumenta cerca de 30% acima do seu volume normal. É quase aí de 1 a 2 litros de sangue extra no sistema. Então, é óbvio, eu tenho um novo ser se formando em mim. Então, eu preciso aumentar o meu volume sanguíneo, porque eu estou compartilhando sangue com outro ser. Então, esse volume sanguíneo acaba aumentando cerca de 30%, que é equivalente aí de 1 a 2 litros de sangue extra circulando no corpo da mulher. E aí, por isso que muitas vezes essa mulher, ela sofre mais de hipotensão, de pressão baixa, porque eu aumento a quantidade de sangue circulando no corpo, o meu coração ele precisa de uma força de contratilidade maior, desculpa, e aí eu acabo compensando com a minha pressão mais baixa. E aí muitas mulheres acabam inclusive passando mal e sendo um dos motivos de descobrir, né, a gravidez por causa aí da hipotensão, que pode levar inclusive aos desmaios, né? E existem alguns fatores de risco quando a gente fala de gravidez. Existem algumas condições que a mulher pode assumir e que pode trazer risco para ela. Por exemplo, a idade. Então, é considerado um fator de risco quando essa mulher ela tem uma idade inferior a 15 anos ou superior a 35 anos. Porque isso pode alterar tanto em questões físicas, de despreparo mesmo do corpo da mulher em relação ao recebimento desse feto, ao desenvolvimento do feto, e que pode trazer complicações para ela e também para o bebê. Existem algumas síndromes e malformações que estão muito relacionadas à idade, né? Então a gente vai ver, por exemplo, a síndrome de Down mais relacionada com idades mais avançadas maternas, né? Assim como a gente vê claramente na UTI alguns tipos de malformação, como por exemplo a gastrosquise, que é um tipo de doença onde eu não tenho um fechamento total da cavidade abdominal do recém-nascido. Então, o feto vai se desenvolvendo e o abdômen, a cavidade abdominal não se fecha completamente. Então, os órgãos que deveriam estar dentro do abdômen acabam se exteriorizando. E aí, esse bebê, essa criança nasce com o intestino para fora, né? Com vísceras que deveriam estar dentro da cavidade abdominal para fora. E a gente percebe que essa condição, né, está muito relacionada à idade, está muito relacionada a idades mais baixas, meninas de 14, 15 anos, que são principais alvos aí dessa anomalia. Existem outros fatores também, como por exemplo os riscos ocupacionais. Então, dependendo aí do trabalho, da condição de trabalho dessa mulher, isso pode impactar como fator de risco para ela. Por exemplo, quem trabalha aí em radiologia, né, o raio-x está muito relacionado também a malformações, a teratogenias, né, que são malformações fetais. Situações familiares inseguras, então o fato dessa mulher não ter o apoio, o suporte adequado, isso também pode ser um fator de risco para a gravidez. Baixa escolaridade, isso pode estar muito relacionado também com a percepção de conhecimentos que essa mulher vai precisar ter para os cuidados durante essa gestação. Condições ambientais desfavoráveis, quantas mulheres aí também moram em situações insalubres, né? Sem o saneamento básico adequado. Então, isso também pode estar muito relacionado. E uma outra coisa que é considerado fator de risco é a altura. A altura inferior a 1,45. Então, as mulheres um pouco mais baixinhas, né? Pela sua estatura, ela pode ter um comprometimento maior no desenvolvimento aí fetal e ter a sua altura como um fator de risco aí durante a gravidez. O peso está super relacionado, seja baixo peso, sobrepeso ou obesidade. Então, as mulheres que estão fora da normalidade, né, de peso para elas, né, seja para menos ou para mais, isso está impactando diretamente aí, principalmente a obesidade em relação à hipertensão, diabetes gestacional e também o ganho ponderal inadequado, ou seja, não só o fato da mulher já ser obesa antes da gravidez e acabar engravidando, mas o fato de durante a gravidez ela engordar muito, excessivamente. Tem mulheres, eu lembro que minha mãe falando que ela engravidou aí em torno de 20 quilos durante a gravidez.
Engordar 20 quilos é coisa demais, é coisa pra caramba. Tem mulheres que engravidam mais de 20 quilos. Então, assim, não necessariamente elas eram obesas antes da gestação, mas durante a gestação elas tiveram um ganho ponderal, um ganho de peso muito acima do recomendado, ou para menos. Eu espero que essa mulher ganhe um determinado peso por causa do aumento mesmo do útero, das mamas, do feto, e ela tem um ganho muito menor ao que é recomendado, ao que eu espero. Isso pode representar também aí um fator de risco, pode me dizer que esse feto não está se desenvolvendo da maneira adequada, ele está com um crescimento restrito, e aí se ele cresce de forma restrita, isso pode oferecer aí risco para esse bebê. A infecção urinária também é considerada um fator de risco, ela está muito relacionada aí, principalmente à prematuridade. Durante um processo de infecção, a gente produz alguns produtos, né? A gente tem alguma produção aí de metabólitos e de produtos que tem uma interferência no nosso organismo. Então, por exemplo, durante a infecção, a gente produz prostaglandina. E a prostaglandina, ela é responsável pela contração uterina. Então, mulheres que estão aí com infecção urinária, elas podem produzir prostaglandina e acabar acelerando o trabalho de parto. Sem falar também que as bactérias existentes ali no canal, no meato uretral, elas podem fazer uma translocação, ou seja, elas podem subir ali para a parte vaginal, se translocar do meato uretral e pela vagina, entrar ali no colo do útero e acabar também causando ali um rompimento de bolsa por causa da presença de infecção no local. Então, isso pode trazer um nascimento prematuro dessa criança. A anemia, obviamente, a tuberculose também é um fator que a tuberculose é muito presente ainda no estado do Rio de Janeiro, então tem que ser um caso preocupante também para essas mulheres que engravidam e que pode apresentar essa doença. E outros fatores de histórias que essa mulher já possa ter tido, né? Então, mulheres que já informam que em gestações anteriores tiveram hipertensão, que tiveram casos de prematuridade, de macrosomia, de síndrome hemorrágica, de fatores de risco em gestações anteriores, o simples fato dela ter esse histórico já torna ela aí como uma mulher de risco para apresentar as mesmas questões. E também quando o intervalo entre um parto e outro é menor que 2 anos ou maior que 5 anos, né? Quando também a cirurgia anterior, uterina, né, cesáreas, ou cirurgia uterina por outras condições, estiver muito próximo, né, à gestação, isso também pode oferecer uma condição de risco, até pela questão de ruptura uterina mesmo. E então a gente vai falar agora sobre pré-natal, sobre quais os cuidados que essa mulher vai precisar ter durante o período gestacional. Então, o que ela vai precisar fazer a partir do momento que ela descobre que está grávida? Então, quais cuidados ela precisa tomar, quais exames ela vai precisar fazer para poder protegê-la e proteger também o seu bebê. E aí, uma das primeiras coisas que a gente faz com a mulher, assim que ela se apresenta, né, na unidade de saúde e descobre a gravidez, é avaliar quanto tempo ela está de gravidez e qual é a data provável do parto. Então, para eu saber a data provável do parto, eu tenho uma regra já conhecida, que é a regra de Nageli. Que regra é essa? Ela é feita através da data da última menstruação. Então, eu vou calcular a data provável do parto, né, também conhecida como DPP, data provável do parto, através dessa regra de Nageli, que avalia a data da última menstruação, que eu vou chamar de DUM. Então, DUM, data da última menstruação, DPP, data provável do parto. Então, o que essa regra fala? O que eu vou fazer? Eu vou precisar somar 7 dias ao primeiro dia da data da minha última menstruação e depois eu vou subtrair 3 no mês da minha DUM ou somar 9 meses. Exemplo, para ficar claro, que eu acho que pode ficar um pouco confuso só falando. Se a mulher, a última vez que ela menstruou foi dia 13 de setembro, e aí, gente, a DUM é a data da última menstruação, é a data que a menstruação veio, não é a data que ela foi embora. Eu sempre avalio a data que a menstruação chegou. Por quê? A data que a menstruação chegou, ela está marcando
o início do ciclo menstrual, lembra? O ciclo menstrual ele é avaliado através da data que a menstruação chega. Então, não é quando ela vai embora, é quando ela chega. Então, a minha DUM é a data da última menstruação, que eu estou avaliando o dia que ela veio. Então, se a data da minha última menstruação foi dia 13 de setembro, então, ou seja, a última vez que eu menstruei foi dia 13 de setembro de 2019. O que eu vou fazer para descobrir a minha data provável do parto? Eu vou somar 7 dias do dia 13, ou seja, 13 mais 7 é igual 20. E aí, para descobrir o mês, o que eu vou fazer com o mês? Ou eu subtraio 3 meses, ou eu somo 3 meses. Ou eu somo 9 meses, desculpa. Então, por exemplo, se a data da minha última menstruação foi dia 13 de setembro de 2019, então o que eu vou fazer? Somar 7 sobre o 13. 13 mais 7, 20. E o que eu vou fazer com um mês? Eu vou somar 9 meses. Que talvez fique mais fácil do que se vocês tentarem gravar subtrair 3 meses. Porque como já se configurou aí na cabeça da maioria das pessoas uma gestação de 9 meses, então eu recomendo vocês gravarem mais aí os 9 meses, de somar 9 meses, beleza? Então você soma 7 dias, você soma 9 meses. Então o que eu vou fazer? 13 mais 7, 20. Setembro, somando 9 meses, quanto vai estar? Então setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, junho vai ser o meu mês depois de eu ter somado 9. Então, qual a minha data provável do parto? 20 de junho. Óbvio, não tem como ter sido 20 de junho de 2019, porque eu não tenho como retroceder no tempo. Então, obviamente, vai ser 20 de junho de 2020. Então, se minha última menstruação aconteceu no dia 13 de setembro de 2019, eu calculo que a data provável do meu parto vai acontecer no dia 20 de junho de 2020. Como eu cheguei nesse resultado? Somei 7 dias do dia da minha última menstruação e somei 9 meses do mês da minha última menstruação. Beleza? Então, ela é simples, gente. Eu sei que às vezes a gente, quando fala de números, a gente se apavora e acaba complicando o que não é complicado. É uma regra simples de soma, tá? Então, eu vou pegar os 7 dias e somar o dia da minha última menstruação e depois eu vou somar mais 9 meses sobre o mês que eu menstruei pela última vez, beleza? E aí, uns exemplos para a gente tentar calcular. Por exemplo, se a data da minha última menstruação foi 14 de dezembro de 2019, qual vai ser a data provável do meu parto? Então, o que eu vou fazer? Somar 14 mais 7 e depois somar dezembro mais 9 meses. Então, 14 mais 7, quanto dá? 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E dezembro, somando mais 9 meses, quanto que dá? Dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, a minha data provável do parto vai ser 21 de setembro de 2019, beleza? Aqui tem outros exemplos, mas que eu vou passar outros além desses para vocês fazerem e a gente discutir, tá bom? Na live. Então, na live, eu vou trazer esses exemplos para a gente fazer juntos. Então, vamos lá. E quando a DUM não é conhecida? Quando eu atendo a mulher e a mulher não sabe qual foi a data da última menstruação, que infelizmente acontece muito, porque muitas mulheres ainda não aprenderam que o ciclo menstrual é extremamente importante para a sua saúde feminina. Então, tem muita gente que não grava isso. E hoje, gente, a gente tem muitos aplicativos para poder acompanhar o ciclo menstrual. Então, vai lá na tua loja aí de aplicativos e coloca. Meu Calendário é um excelente aplicativo que faz essa avaliação. Então, ele já calcula aí o teu ciclo menstrual, já diz, além de ser uma maneira de você gravar o dia que você menstruou e você ter noção disso, ele também já faz cálculo aí da data da próxima menstruação, do seu dia fértil. Então, são aplicativos interessantes para a gente poder adquirir e acompanhar em nossa saúde feminina. Mas tem mulheres que elas são meio alheias a isso tudo. E aí ela chega e fala, não sei qual foi a última vez que eu menstruei. Então, caso isso não seja conhecido, o que eu vou fazer? Eu vou pelo menos perguntar a essa mulher qual foi o período do mês que ela menstruou. Se foi no início, no meio ou no final.
Se ela disser que foi no início do mês, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o dia 5. Se foi no meio do mês, eu vou considerar o dia 15. E se foi no final do mês, eu vou considerar o dia 25. Cuidado para não confundir 5, 15 e 30, né? Porque se você for pensar, vai se somando 5, 15 e 30. Não, porque tem meses nossos que a gente não tem 30 dias. Às vezes em setembro tem 29, 28 dias. Então, o que está estabelecido? Se não souber o dia exato da menstruação, mas souber que foi no início, no meio, no fim, eu vou considerar os dias 5, 15 ou 25, para poder classificar aí e considerar como DUM e poder calcular a data provável do parto dessa mulher. Show? Bem, tendo isso, a gente também precisa ter o conhecimento da classificação do tempo gestacional. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Vocês vão me ouvir muito falando em semanas, gente. Eu não vou mais falar em meses. Eu sei que a maioria das pessoas falam, eu tô grávida de 4 meses, de 5 meses. Vocês vão ver que eu vou falar em semanas. Por quê? O desenvolvimento fetal acontece, gente, muito rápido. Muita coisa muda de um mês para o outro. Então, a gente tem a classificação em semanas para poder pegar esses marcos de uma forma mais específica. Então, eu vou classificar como primeiro trimestre até 13 semanas, segundo trimestre até 27 semanas e terceiro trimestre a partir de 28 semanas. E cada trimestre vai ter um risco maior de algo ou de outro. Então, o primeiro trimestre, muitas mulheres nem falam que estão grávidas ainda, né? Porque os riscos de abortamento nesse período são maiores. E eu vou ter riscos maiores no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro. E cada um a gente vai poder falar um pouco mais aí, principalmente na próxima semana. E aí, quando esse bebê nasce, entre 37 e 42 semanas, eu chamo ele de a termo. Significa que ele nasceu no tempo adequado. Então, o que eu espero de um bebê é que ele nasça entre 37 e 42 semanas. Se ele nasceu com menos de 37 semanas, ele nasceu antes do tempo. Então, eu chamo ele de pré-termo, ou seja, prematuro, né? O bebê prematuro nasceu antes do tempo. E se ele nascer depois de 42 semanas, ele é considerado pós-termo, nasceu depois do tempo que ele deveria. Por quê? Nascer antes de 37 semanas oferece risco para esse bebê. Ele tem uma imaturidade em diversos órgãos, vários órgãos ainda não se desenvolveram adequadamente. Ele não tem uma formação completa na função também de diversos órgãos. Então, é preocupante uma criança nascer antes de 37 semanas. Assim como também, ficar tanto tempo é perigoso para o bebê, porque ele começa a ter uma restrição no espaço para se desenvolver. E isso pode oferecer para ele o risco de começar a apresentar sofrimento fetal. Então, ele começa a entrar em sofrimento porque o aporte de oxigênio, de nutrientes que a mãe oferece já não vão ser mais suficientes. E ele começa a ter uma restrição aí no espaço e também no nutriente, no oxigênio que ele está recebendo. Ele pode entrar em sofrimento e levar à morte. Então, os dois são perigosos. Então, o adequado é que essa criança nasça, né, entre 37 e 42 semanas, que eu vou chamá-la de a termo. Outra questão que a gente também vai avaliar nessa mulher ainda no pré-natal é quantas vezes ela já gestou. Quantas vezes ela já engravidou anteriormente, quantas vezes ela já pariu, se ela já abortou. Eu vou ter que colher o histórico dessa mulher, certo? Eu vou ter que fazer um levantamento sobre históricos antecedentes dessa mulher. E através disso eu vou saber se essa mulher já engravidou 3 vezes, 4 vezes, ou se é a primeira gravidez dela. Porque isso também vai fazer diferença naquilo que essa mulher vai apresentar. Então, por exemplo, eu falo que eu considero como gesta o número de gestações que essa mulher já apresentou, independente da duração de cada gestação. Então, se a mulher ela engravidou e acabou abortando, então ela teve uma perda espontânea, ou enfim, teve uma perda do feto com 10 semanas, eu vou considerar uma gestação. Se essa mulher conseguiu levar até 40 semanas, teve esse bebê, eu vou considerar outra gestação. Então, gesta é referente ao número de gestações dessa mulher. Quantas vezes ela engravidou? Independente de quanto tempo durou essa gestação. Se levou a uma criança saudável nascendo ou se levou a um aborto, não importa. É quantas vezes ela
gestou, quantas vezes ela engravidou. Para é referente ao número de gestações que eu tive a viabilidade fetal. Então eu excluo os abortos. É quantas vezes essa mulher pariu uma criança viável. Se essa criança nasceu e depois que nasceu ela morreu, é para também. Então, dentro disso, eu considero todos os nascimentos, menos os abortos. Então, se ela abortou, eu não considero como para. Ela não pariu uma criança, ela abortou uma criança. É diferente. Então, eu engravidei, ou seja, a primeira gestação minha, engravidei. Só que o feto, eu tive uma perda fetal com 12 semanas. Então, eu não considero que eu pari uma criança. Eu não pari uma criança. Eu abortei uma criança. Por isso que eu não considero dentro dessa característica como para. E isso também vai ser referente à gemelaridade. Por exemplo, a mulher engravidou uma vez, só que ela engravidou de gêmeos. Então, o que eu vou falar que essa mulher tem? Essa mulher é gesta 1, porque ela engravidou uma vez, para 2, porque ela pariu 2 crianças. E se ela teve algum aborto, eu também vou considerar isso. Então, por exemplo, para ficar de uma maneira um pouco mais especificada, uma mulher, ela tá grávida, ou seja, ela chegou no serviço de saúde, está conversando com você. Essa mulher tá grávida e ela já teve 2 filhos de gestações anteriores e nunca abortou. Então, como que a gente classifica essa mulher? A gente classifica como gesta 3 para 2 e aborto 0. Por quê? Ela tá grávida atualmente, mas ela já engravidou outras 2 vezes. Então, essa mulher, contando com as 2 outras gestações, mais a gestação atual, é gesta 3. Só que ela só pariu 2 vezes, certo? Porque ela ainda está grávida do 3º filho. Então, se ela pariu 2 vezes, para 2. E aborto 0, porque ela não relata ter abortado. Então, se essa mulher engravidou 3 vezes, tem 2 filhos e ainda está grávida do 3º, eu chamo ela de gesta 3, para 2, aborto 0. No outro exemplo, uma mulher está grávida de gêmeos e já tem um filho de uma gestação anterior e tem um histórico de um aborto espontâneo. Então, preste atenção. A mulher chegou no serviço de saúde, ela está grávida e essa gravidez dela atual é de gêmeos. Então, ela tem 2 crianças ali gerando, sendo que ela já tem um filho de uma gestação anterior. E, além disso, ela tem um histórico de também ter engravidado, mas acabou abortando. Então, a gente vai dizer que essa mulher é gesta 3, porque ela engravidou 3 vezes, sendo que um foi um aborto, outro ela pariu, então ela tem um filho, e essa 3ª gestação é o que ela está grávida de gêmeos, que ela está se apresentando. Então, ela tem gesta 3, ela é gesta 3 para 2, aborto 1. Isso é uma outra questão que eu vou fazer com vocês no nosso ao vivo, tá? Eu vou trazer outros exemplos aqui para a gente discutir no ao vivo e vocês poderem compreender isso daqui melhor. Isso também é muito importante. É muito importante. Então, beleza. Em relação aos exames, eu tenho alguns exames que serão realizados para que essa mulher tenha garantia de uma gravidez saudável. Então, eu vou avaliar dosagem de hemoglobina para saber se essa mulher está anêmica ou não, como vai ser a suplementação de ferro para essa mulher, o grupo sanguíneo, fator RH, porque eu tenho algumas doenças obstétricas que está relacionado ao grupo sanguíneo, fator RH dessa mãe, sorologias tanto para sífilis quanto também para HIV. Então, eu vou fazer testagem de sífilis, que é através do exame VDRL, né? E hoje em dia a gente tem um número muito alto de sífilis, e a sífilis traz problemas importantes para essa criança, mas que depois a gente vai falar mais sobre isso. E também teste para HIV. Também eu vou testar a glicemia dessa mulher em jejum, porque existe o risco do desenvolvimento de diabetes mellitus durante a gestação. Isso também vai ter um impacto no desenvolvimento da criança. Vou avaliar também a urina e as fezes, saber se essa mulher tá com ES ok, se ela tem algum tipo de infecção urinária, porque como eu falei, isso é um fator de risco, a infecção urinária pode ser um motivo de prematuridade, e também o exame parasitológico das fezes, para saber se essa mulher também tem algum tipo de parasita, que vai implicar aí no aporte nutricional para esse bebê. Vou fazer uma urocultura também com antibiograma, então, além de eu colher o EAS, que são os elementos básicos da urina, eu também vou fazer uma urocultura.
É um tipo de exame onde eu pego a urina dessa mulher e deixo ali sendo avaliado para ver se vai crescer algum tipo de bactéria. Cresceu a bactéria? Então eu vou testar qual antibiótico que é essencial para poder matar essa bactéria. E também eu vou ter a colpostologia oncótica e a bacterioscopia do conteúdo vaginal. A colpostologia é o famoso Papa Nicolau, que pode continuar sendo feito na mulher. E a bacterioscopia do conteúdo vaginal é colhido um swab ali da vagina da mulher para saber o tipo de bactérias existentes ali na vagina da mulher, se alguma delas pode trazer prejuízos para o bebê.